Lula foi questionado sobre sua relação com Roberta Luxinger, empresária investigada pela Polícia Federal. Segundo as investigações, Roberta mantinha relações pessoais e comerciais com pessoas próximas ao presidente e teria buscado intermediar interesses e negócios junto a alguns setores do governo federal. Durante a sabatina, Lula afirmou que não conhece a empresária, apesar das diversas fotos que já circulam por aí. A gente acompanha e na volta, Ludmila. Agora, o senhor se referiu há pouco sobre essa lobista e eu gostaria justamente de saber, porque foi outra mensagem obtida pela Polícia Federal, que diz que essa lobista, Roberta Luxinger, afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela, escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu essa empresária no Palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica, da Marinha. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte, malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. Conversas por telefone, eu estou acompanhando. O caso mais grave do que esse é o do Banco Master, que está silenciado. Nós vamos também tratar desse assunto, mas antes gostaria de saber a sua avaliação. Tomar cuidado, porque eu não sou nem procurador, nem juiz, nem policial. Então, essa era a pergunta que os jornalistas tinham que ter feito desde o primeiro momento e, para minha surpresa, eles fizeram. A questão é a seguinte, agora eu vou falar do Lula e vou falar também do comportamento dos jornalistas, o Tralli e a Roberta Vasconcelos. Nos outros debates, nas sabatinas, eles foram mais incisivos com os candidatos. Eles tinham sempre aquele contraponto para fazer, olha, o candidato respondia de forma X, eles iam lá, não, mas isso aqui não está muito convincente, porque isso e aquilo. Eles apresentavam o contraponto imediatamente. Então, eu queria saber por que o Tralli e a Renata Vasconcelos, nesse momento, quando o Lula diz, olha, não conheço esta mulher, por que eles não disseram imediatamente? Por que não fizeram aquele chamado corte rápido Tramontina, como fizeram com os outros, dizendo, olha, mas como é que você explica aquele monte de fotos que você tem com a Roberta? Porque não é uma foto, nem duas, nem três, é um montão. Ele vai dizer o quê? Que era uma fã que chegou ali para tirar uma foto e ele não sabia quem era? Como que ele vai argumentar um negócio desse? Então, eu achei que faltou, a pergunta foi correta, né? Tinha que ser feita, mas faltou aquele aperto, faltou aquele arroxo. Então o Lula ficou ali, falou o que quis e não foi apertado. Essa é a minha visão sobre essa resposta. Mas ficou claro aí, em rede nacional, ele chegou e contou uma lorota assim na cara dura, em horário nobre da televisão. Então eu penso que isso aí prejudica, né, bastante, ou deveria prejudicar o Lula, porque as pessoas estão vendo que ele simplesmente mentiu. Ele mentiu na cara dura. E em relação a ele ter falado que são ilações, são ilações, não tem nada contra o meu filho. Ilação é um pensamento que você tem, é uma conclusão que você tira de alguma coisa, ainda muito abstratamente. O que a gente tem, Lula, não são ilações, são provas documentais. Aquelas mensagens que estão no celular da Roberta, aquilo ali futuramente num processo judicial, aquilo ali vai ser juntado como prova documental. Então, para aquilo ali não precisa nem de testemunhas, você pode até ouvir testemunhas, mas o que está escrito ali está escrito. Não dá para dizer que o que está escrito não está. Está escrito e vai ser juntado no processo. Então, já é prova documental, que significa, sim, indícios de autoria, de corrupção ou de tráfico de influência por parte do Lulinha. Mas já não são só ilações, não. Então ali ele está tentando seduzir, cativar o eleitor para que não pense tão mal assim do filho dele. E como a Paula falou ainda há pouco muito bem, ela lembrou muito bem a questão do André Mendonça. Então como assim são só ilações e ele não vai fazer nenhum movimento para ajudar o filho? Por que então que o André Mendonça, como a Paula disse, está ali tendo que se virar nos 30, segurando
esse inquérito com mãos de ferro para não tirarem da mão dele. É o tempo inteiro o André Mendonça tendo que lidar ali com trairagem. A gente vê aí jantarzinho, que a imprensa já está anunciando como jantarzinho para tentar ficar ali tramando alguma coisa contra o André Mendonça. Então, por que ele está tendo que segurar com mão de ferro? A imprensa já noticiou também que a desconfiança do Mendonça e acho que da torcida do Flamengo é de que o André Rodrigues estaria praticando uma eventual obstrução de justiça. E por isso ele está falando, olha, assim que fizer aí o relatório, assim que chegar às conclusões, mande imediatamente aqui para o meu gabinete, junte imediatamente aqui nos autos. Não fica aguardando, sentando em cima do relatório. Não, passa para cá, eu quero ver logo. Então por que ele está com essa preocupação? Porque o André Rodrigues tá sendo diligente ali no trabalho dele? Me parece que ele não está confiando no trabalho do André Rodrigues. E por que o André estaria, caso isso esteja acontecendo, por que ele estaria protegendo o Lulinha? É porque ele gosta do Lulinha? Ele é amigo do Lulinha? Me parece que quem nomeou o André para esse baita cargo, um cargo de respeito, diretor-geral da Polícia Federal, quem é que é o policial federal que não quer receber esse cargo na carreira, o número 1 da Polícia Federal? Ele deve esse cargo a quem? Ele deve esse cargo ao Lula. Então, eu tenho motivos mais do que suficientes para desconfiar de que pode estar, sim, havendo uma obstrução de justiça e o uso da Polícia Federal para proteger o Lulinha, sim. Então, não vou fazer qualquer movimento. Isso aí já seria um movimento, Então, as mentiras ficaram muito bem expostas nessa sabatina de ontem e eu espero que o eleitor consiga identificá-las como a gente está fazendo aqui no Oeste com elas. Geise pede um complemento aqui. A Paula e a Lud falaram a respeito dessas reuniões. A gente precisa lembrar que no dia 19, quarta passada, exatamente, retrasada no caso, o Lula encontrou, recebeu, fez uma reunião com o Marco Aurélio Carvalho, que é advogado do Lulinha e que é também do Grupo Prerrogativas, é um dos fundadores do Grupo Prerrogativas, e ele é coordenador de campanha do Lula aqui em São Paulo. E um dos temas dessa reunião era justamente entender o que está acontecendo dentro da Polícia Federal. A gente precisa lembrar também daquelas cartinhas, aquela cartinha que a gente teve no começo desse mês, daqueles delegados em apoio ao André Rodrigues, dizendo que a instituição, que a Polícia Federal tinha uma longa carreira, enfim, que essa história de que 2 alas não correspondia à esfera da realidade, enfim. E além desse tema aí de Polícia Federal, entender a Polícia Federal, entender também André Mendonça, fazer esse pedido para o André Mendonça de que o Lulinha tivesse essa coisa investigada a respeito do vazamento das informações. Então, o que a gente tem na prática é o coordenador de campanha do presidente Lula, que também é advogado do Lulinha, envolvido aí nesse bolo todo. E ele recebendo o advogado no palácio. Então, a gente está falando de uma coisa formal, a gente está falando do chefe do executivo recebendo esse advogado. E aí ele tem a cara de pau depois de dizer que não vai interferir em absolutamente nada, que são ilações. Se realmente é uma ilação, por que o presidente está tão preocupado em receber o advogado do filho dele na residência oficial presidencial? Não faz o menor sentido isso. Aproveitando aqui esse gancho, queremos ouvir a Bianca Palharim, ainda não falou também sobre a sabatina, a gente está trazendo alguns trechos e rodando com as comentaristas. Outro nome, sim, que surgiu durante a entrevista foi justamente o de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. A investigação aponta que Marcola manteve contato, sim, com Luxinger sobre demandas e possíveis negócios de interesse da empresária junto ao governo. A Polícia Federal também apura pagamentos de despesas pessoais e presentes feitos por Roberta ao então chefe de gabinete. Vamos ouvir o que respondeu Lula a respeito do tema e na volta direto para Bianca. A investigação da Polícia Federal envolve também um outro nome muito próximo ao senhor, que é o seu ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. A Polícia Federal diz que foi ele quem ajudou a agendar essa reunião dessa lobista no Ministério da Saúde e chegou até a receber a minuta de um contrato que favoreceria a empresa ligada ao careca do INSS, que é considerado o pivô do escândalo do INSS. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: o senhor não considera que esse tipo de relação leva suspeitas para dentro do palácio? Leva, lógico que leva. Leva suspeita e leva desconfiança para mim.
porque o Marcola era meu chefe de gabinete. Agora, qual é o papel de um chefe de gabinete? As pessoas sabem que ela é lobista, agora que a imprensa está falando que ela é lobista e que ela foi desvendada. Mas do lado concreto é que o papel dele é que qualquer pessoa que chegar na presidenta da República, conseguiu audiência com ele para pedir uma audiência com ninguém, o papel dele é encaminhar para o ministério. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte: essa mulher conseguiu liberar o dinheiro que ela disse que estava atrás. Mas não foi só isso. Ela conseguiu liberar. Não foi só a questão. Ela conseguiu liberar o dinheiro. Tem prova de que é dinheiro público, porque aí é que está o crime. Aí é que está o crime. Por isso é que eu não sou precipitado, Renata. Eu fui acusado de ter um apartamento que eu não tinha. Eu fui acusado de ter uma chácara que eu não tinha. E só foi provada a inocência quando o processo foi anulado. Portanto, como eu não sou juiz, eu vou muito devagar com isso. Eu não gosto de fazer pirotecnia com acusações sem que você termine o inquérito. Então, para saber... Todos eles que foram citados, todos eles que participaram, o caminho é um só. É o caminho da apuração, da investigação, ou da inocência ou da condenação se tiver cometido crime. O desconforto do Lula é notável, não tem como a gente não perceber que ele está reativo, ele não está parando e não é simplesmente respondendo uma pergunta. Ele chega quase a atacar. Tanto é que nas imagens a gente vê o Lula assim, dedo em riste quase o tempo todo, meio que apontando, né? Isso aqui é quando você vai dar bronca no teu filho. Na verdade, quando está ali dando uma dura em alguém, você põe assim o dedo em riste. Então, quer dizer, ele está no modo reativo. Ele até mesmo, antes de responder essa pergunta aí do Marcola, você pode perceber que ele repete aquela frase assim, não, gera sim, gera dúvida. E ele repete por quê? Porque isso é também um mecanismo de quando a pessoa está inventando até uma história, ou mesmo como ele mesmo diz. Ele diz isso, ninguém precisa nem buscar, né, eu acho que... Não, o próprio Lula diz que ele lida com as coisas trazendo narrativas, ou seja... Ele não lida com as coisas, com os confrontos, com as perguntas, trazendo a verdade. Ele traz narrativas. E foi exatamente o que ele fez. Ele trouxe narrativas, ele se defendeu, ele atacou até mesmo os jornalistas. Isso foi vergonhoso demais. E, inclusive, cadê os outros jornalistas apoiando estes que... foram até, de uma certa forma, eu senti uma humilhação ali no tom de voz... No jeito que ele respondia, até mesmo você, como uma jornalista, como é que você pode me fazer uma pergunta dessa, uma atrás da outra, não deixando os jornalistas falarem, ela tenta interromper, né? A Renata, ela tenta fazer uma interrupção, ele não deixa ela terminar a interrupção, ele atravessa assim. Então, quer dizer, o desconforto dele é tamanho, mas uma coisa que a gente tem que perceber também, você vê que ele é treinado em mentir. Esse é o Lula, ele sabe mentir. Então, quando ele articula aí aquela cara de indignado, de não, isso aí tem que ser apurado e tem que ser investigado, é só narrativa, porque ele está fazendo de tudo para que não seja feita mesmo uma investigação, ele está blindando todos os personagens. E o que a gente pode também entender é que não é só Lulinha nesse esquema, não é só Marcola nesse esquema, não é só Roberta Luxinger nesse esquema, é muita gente, e gente poderosa nesse país. A seguir o trecho em que Lula fala sobre o INSS, esse escândalo, e sobre Carlos Lupe, mas antes, Paula, também um complemento. Eu só queria complementar porque explodiu na internet, né, as pessoas mostrando a proximidade, as inúmeras fotos que tem do presidente Lula junto com a Roberta Luxinger. Diversas pessoas divulgando isso. E eu estava acompanhando qual seria a desculpa dos passadores de pano de esquerda nas redes sociais. E eles estavam falando que, não, o presidente Lula é um homem muito famoso, ele tira foto com diversas pessoas, ele poderia ter tirado fotos e não percebeu. Tudo bem, vamos fingir que isso realmente é verdade, que ele não percebeu, que ele é um cara mais idoso, né? Teve um lapso ali, não percebeu que tirou foto com ela. Mas o que explica, por exemplo, em janeiro de 2023, primeiro mês do terceiro mandato do presidente Lula, já tinha registro da Roberta Luxinger lá em alguns órgãos do governo federal.
primeiro mês, gente. Nem tava ele estava esquentando a cadeira, já tinha gente fazendo algum tipo de coisa lá dentro. E de janeiro de 2023 a abril de 2024, ela esteve em órgãos públicos do governo federal ao menos 42 vezes. E dessas 42 vezes, 41 vezes ela simplesmente foi fora da agenda oficial. Uma coisa que é ilegal. Você vai visitar órgãos públicos, você tem que explicar e estar na agenda oficial. Mas não, ela foi fora da agenda oficial. Isso quem mostrou foram diversas matérias da grande mídia através da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, você que está me assistindo, você não conhece o presidente Lula, assim como eu. Quantas vezes você já foi em órgãos públicos do governo federal? 40? 30? Você que não conhece, nunca viu o presidente Lula? Você, segundo o presidente Lula, está na mesma situação que eu. Mesma situação que, segundo ele, Roberta Luxinger, que nunca viu, não conhece, tirou foto sem querer. Ou seja, não é muito difícil explicar como que o presidente Lula não conhece essa senhora e mesmo assim ela teve envolvimento com o filho, tirou foto junto, visitou mais de 40 vezes órgãos do governo federal, teve ali foto com ministros, envolvimento com ministros do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento público também. Ou seja, é muito complicado mentir em época de internet. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.